Olá a todos. Que bom estamos aqui mais uma vez com essa oportunidade de poder transmitir um pouco daquilo que nós conhecemos, porque a vida ela é uma roda dinâmica, há uma troca que nós precisamos realmente estar sempre a todo momento recebendo e aprendendo, mas nós também podemos compartilhar. E nós precisamos também compartilhar daquilo que nós temos. E há essa troca de informações, é isso que traz a riqueza da vida do ser humano. E quando nós falamos dessa troca, de receber, de passar, mas também de receber, desse aprendizado constante. Uma coisa que eu gosto sempre de dizer, nunca devemos parar de aprender. Aprender é muito importante. Temos que sempre estar aprendendo. E uma das formas de aprender é quando nós compartilhamos o nosso saber com outras pessoas e nós temos a oportunidade, liberamos espaço também para receber o aprendizado. E hoje, mais uma vez, nós estamos com uma pessoa muito especial, não só pelos seus dotes profissionais, mas como pessoa, que eu tive e tenho o privilégio de conhecer, de conviver, e é muito importante você saber que temos uma vivência e nós queremos realmente apresentar compartilhar com vocês essa vivência. Vocês podem fazer perguntas, comentários. Eu pego as perguntas e passo para ela, porque ela sabe tudo. Então, quero convidar a Mirela. Seja bem-vinda mais uma vez no nosso canal. É um prazer, uma alegria muito grande ter você compartilhando desse saber que é tão importante para nós. Ai, pastor, boa noite. Eu que sou quem agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com o senhor, né? Aprendendo também com o senhor, que é uma fonte aí de inspiração, de motivação. E a gente vai aprendendo. Eu aprendo todos os dias com o senhor, através das suas lives, e estou aqui para compartilhar um pouquinho daquilo que eu tenho aprendido e praticado, né, dentro da área da educação. Isso. E o nosso tema hoje proposto é um tema assim, é, é muito complicado, né? Muito complicado, porque nós vamos falar daquilo que impõe limite e que nenhum de nós gostamos, que é a questão do não. E antes de nós entrarmos, né, nessa experiência assim de compartilhar qual é o nosso posicionamento, qual é a importância que nós percebemos assim um não, como é que foi um não para você na sua vida? O que você poderia dizer para você enquanto Mirela, criança, da sua formação, como foi importante o não? É, pastor, eu fui criada por pais rígidos, né? Tanto a minha mãe quanto meu pai foram educadores muito rígidos. Minha mãe é diretora de escola, então por aí a gente já tira aí que ela era diretora, ela era diretora também em casa. Ela não separava bem isso daí, não. Mas, assim, eu hoje, olhando para trás, né, porque a gente tem um modelo de educação, e o nosso modelo de educação é aquilo que a gente teve, a nossa vivência, e quando a gente olha para trás, a gente não olha para Sim, trás como a gente, achando que a educação de antigamente era 100% correta, mas a gente tem um ponto de referência. E eu sim, louvo a Deus porque recebi muitos nãos dos meus pais, muitos. Muitos que me deixaram indignadas, mas eu agradeço porque me transformaram na pessoa que eu sou hoje. Aprendi desde de criança a ter limites, né? E que eu acho que é o que hoje está nos faltando na educação de hoje. Temos essa carência do não na educação, porque também estamos lidando com pais carentes, estamos lidando com pais inseguros, com pais que têm trabalhado bastante. Quando chegam em casa, eles querem mais curtir a parte boa
sim, e não aplicar essa parte tida como ruim, né, da educação, mas tão necessária para o desenvolvimento da criança. sim. E nós podemos dizer que nós temos algo em comum, né? Que não só a presença do não, que foi que o meu pai, por exemplo, era muito rígido, a minha mãe não ficava para trás, mas meu pai era professor. Então, assim, e meu pai era professor de português e ele achava que todos os 7 filhos tinham que ter a mesma garra, a mesma dedicação. E ele costumava usar uma expressão conosco assim, ó, que se quiser vencer na vida, tem que queimar pestana. Essa turma nova não sabe o que é. Você lê tanto que os teus olhos ficam lacrimejando. Então ele me cobrava uma cópia todo dia, ele exigia que nós lêssemos livros, um livro pelo menos por semana, aquela coisa toda, né? Mas isso, naquele momento, era muito complicado. Ah, traumatiza, isso não pode, mas hoje nós olhamos para trás e vemos o quanto isso foi importante, e hoje nós olhamos como profissionais, né? E nós Sim, percebemos assim, quantas situações complicadas, quantas dificuldades que poderiam ter sido evitadas se tivesse mais a presença do não. Mas agora, depois dessa nossa experiência, de algo tão incomum que nós temos, o não e a nossa criação, mas assim, do ponto de vista pedagógico, aonde que entra o não na formação, no desenvolvimento da criança? bem, a criança ela nasce, né, com limitações emocionais e são limitações, pastor, que a gente vai aprendendo desde de pequeno a ser o braço e as pernas dos nossos filhos, quanto bebês. Isso é importante, Sim. isso é muito importante. Uhum. O que a gente não pode esquecer é que a criança ela vai crescendo e ela vai se tornando automaticamente um pouco mais independente da gente. Ou seja, a gente começa carregando, depois a criança começa andando. Uhum. E essa independência dessa criança, ela tem que acontecer também de acordo com o desenvolvimento emocional dela. Sim. Ou seja, eu não posso delegar à criança de cara uma responsabilidade muito grande, o que hoje em dia tem acontecido bastante. Ou seja, os pais têm delegado para seus filhos o direito de escolha, quando, na verdade, Uhum. a criança não tem maturidade ainda para decidir o que é bom ou o que é ruim para a sua vida. Ou seja, a gente pode trazer um exemplo bastante pequeno de como os pais hoje eles atuam com seus filhos no Uhum. cotidiano. Hoje é muito comum quando a gente entra no restaurante, por exemplo, a gente entra com outras famílias, assim, você observa algum pai, alguma mãe falando assim para seu filho. Vamos lá, Fernanda, a criança tem 6 anos. Onde você quer sentar, Fernanda? Quer dizer, delega para a criança o direito de escolha, onde a família toda vai sentar, né? Uhum. Então, assim, isso para uma criança chega a ser até prejudicial, pastor, porque ela começa a ter um senso de responsabilidade maior do que ela tem capacidade de ter, enquanto que ela olha os pais também de maneira menor, ou seja, sem Uhum. aquele respeito, sem aquela admiração e sem aquela proteção que os pais é que deveriam prover para os filhos. Isso é retirado da criança. Isso deixa a criança também estressada, porque delegada a ela hoje muitos poderes. O poder de comer, o que, é que ela vai comer. Eu conheço muito dos pais na área, no cotidiano, e a gente pode levar isso para a pedagogia também, porque na área da escola, a criança vai ser confrontada dentro da sala de aula, porque ela não tem essa superproteção dos pais, mas você vê que pais que no meio da mesa perguntam para a criança o que é que ela quer comer,
Aí, pastor, o senhor vem de uma geração parecida com a minha, onde eu acho que provavelmente na sua casa o senhor não tinha o poder de escolha do que ia comer, não é isso? A gente chegava na mesa e o que, é que a gente vai comer? O que tem, né? Hoje a criança chega na mesa e ela quer um cardápio, né? A mãe cozinha isso para A, cozinha isso para B, cozinha isso para C, né? Os pais estão praticamente reféns de seus filhos, delegando a eles mais autoridade do que a capacidade deles emocionais de ter. Eles um dia vão chegar lá, mas é com paciência, é no decorrer da vida, né? De acordo com a maturidade deles. E é muito importante frisarmos isso. Você tocou num ponto aí que é algo que até passa desapercebido. A intenção é excelente, sabe? De ter várias opções, tipo, ou vai, entendeu? Ou come ou come. Não tínhamos opções. Então, o que acontece? Nós queremos fazer diferentes e nós damos opções, né? Mas aqui é importante salientar isso, que não é uma questão de maldade, é uma questão lógica. Analise. Como que está o aparelho psíquico de uma criança de 3 a 4 anos? É simples, é fácil de entender isso. Ela está em desenvolvimento. Então, ela não tem a estrutura ainda formada para que ela possa decidir saber o que é melhor para ela. Então, e quando nós chegamos com aquele trauma que nós viemos lá de trás e queremos consertar o nosso trauma, criando outros traumas na vida da criança. Porque, assim, é uma covardia, se nós analisarmos, você transferir para a criança uma responsabilidade. Ou então, tem a questão da comida e tem a questão da vestimenta. O que você quer vestir? O que você gosta? Entendeu? Então, nós vamos trabalhando na vida da criança, assim, ela não tem estrutura, mas quando eu digo ela não tem estrutura, pais e mães, pessoas que estão nos assistindo, literalmente, a criança ela não tem estrutura, ela não tem o sistema cognitivo dela não foi desenvolvido a tal ponto que ela pode fazer uma escolha saudável, vamos dizer assim. Exato. Então, quando você chega e coloca para essa criança, dá para ela um poder e que ela não tem como elaborar esse poder, vai acontecer nesses transtornos que nós vimos por aí. Adolescente, a criança ela foi forçada, sabe? Então ela vai dizer o que criança gosta de limite? Criança gosta do que é certo? Não. E de quem tem a responsabilidade, né, de ensinar? E é por isso que quando a criança, olha só, nós damos para ela o poder, o controle nas mãos. E mais tarde, que não é muito tarde, a gente quer pegar de volta. Sim. Mas peraí, você me deu aí. Criança, gente, criança não sabe abstrair. O que é abstração? Ela não sabe, olha, nós vamos trabalhar, porque amanhã ela entende aqui e agora. Ela entende aquilo que ela está vendo. Ela não tem muita noção de tempo, espaço, entendeu? Então, assim, você deu para ela um poder. Você pegou o controle e colocou nas mãos dela. Então, ela vai se adequar e se adaptar a essa realidade. Amanhã, né, você chega para ela me dar esse controle. Como ela entende literalmente aquilo que fala, eu quero até abrir um parênteses aqui. A nossa linguagem dentro da igreja, né? A minha filha mais velha, teve uma época que ela falou assim: eu tô com pena de Jesus. Por quê, filha? Porque diz que Jesus mora no meu coração, mas meu coração é tão pequeno, ele deve estar apertadinho. Né? Olha só, olha que riqueza que ela colocou ali. Primeiro que ela via Jesus como um homem. Como que um homem vai caber dentro do coraçãozinho dela pequeno? Ela interpreta literalmente. É assim a criança. Você dá o poder para ele, né? Aí amanhã você vai tirar.
Só que ele já acostumou. Aí ele aprende a contra-argumentar com você. E a retirada desse poder, isso nós sabemos dentro de casa, né? Alguns aqui que estão assistindo sabem como é difícil. Ah, não me obedece, é rebelde. Não, nós estimulamos a isso, né? É mais ou menos isso que você quis dizer, né? Com essa questão desse não. Mas vamos lá, desenrolando mais sobre esse não. Que mais outras implicações você percebe na personalidade, no desenvolvimento dessa criança? É normal a gente perceber que uma criança que ela não convive assim com o não, que ela tem um costume de acreditar que o mundo pertence a ela. Elas crescem achando, é aquele ditado que a gente ouvia lá atrás, que costume de casa vai à praça, né? É aquela criança que ela é acostumada a fazer o que ela quer dentro de casa, e quando ela chega na casa da tia, do tio, da avó, né? Então ela acha que é o território dela, porque ela não conhece não. A gente vê isso também dentro das escolas, quando a criança ela tem dificuldade de se submeter ao professor, né? Porque ela não conhece mais esse poder da hierarquia. Quem está acima de mim? Ela não tem, porque ela não tem isso, ela não tem essa referência em casa. Então, como ela em casa costuma ser o príncipe, a princesa, né? E a gente costuma dizer muito isso aos nossos filhos, você é uma princesa. E são. Mas a gente esquece que a princesa e o príncipe são dotados de bons costumes, né? Você não vê uma princesa mal criada, rebelde. Você não vê a princesa, ela é toda delicadinha, porque ela foi moldada para isso. Né? Ela foi moldada para ser uma princesa. Mas aí a criança, ela acha que o reino é dela. A escola, o reino é dela. Então, assim, muitas vezes a criança ela tem dificuldade de se submeter a um professor. Aí a gente vê muitos pais também que não contribuem para que a criança se submeta a professores, porque quando o professor chama a atenção da criança, o pai já acha também o rei. Quem é o professor para estar tocando, imaginando isso a respeito do meu filho? Sem antes ouvir o professor, sem antes dar a oportunidade do professor falar o que foi que aconteceu. Isso a gente também vê. Eu conheço criança aqui que já trocou de esportes, já teve N esportes, porque a criança ela tem um comportamento que ela não se submete a autoridade nenhuma, então é mais fácil ela trocar de treinadores. Sim. Então ela vai para um treinador, aí o treinador exige, e exigir também é uma coisa que criança de hoje não conhece, você não pode exigir. Disciplina. Os pais também querem que os filhos joguem no principal time. Quando o filho falta treino, quando o filho não tem tanta aptidão contra outro, mas como assim? Porque o pai quer. Então, assim, eu acho que a visão dos pais é que precisa ser mudada. A nossa visão, né? A gente preparar filhos para o mundo, né? Porque a gente não pode colocar filho dentro de uma bolha, porque nem sempre a gente vai estar presente para proteger nossos filhos. Então, o não, ele é necessário para que a criança aprenda a lidar com frustrações. É necessário para moldar o caráter da criança. Porque a partir do momento que a criança ela escuta um não meu, aí como mãe, aquela que quando criança a mãe venera, e se ela escuta um não de uma mãe e de um pai, ela está mais apta a ouvir um não na rua. E aí, essa falta de não, pastor, e aí vai puxando outras coisas aí que o senhor aí pode acrescentar aí como psicólogo. E é interessante quando se coloca, que você falou sobre a hierarquia. Assim, essa palavra ela tem até uma conotação meia pejorativa, mas hoje tudo tem hierarquia, né? E eu tive
uma experiência também como professor. Eu lecionei no Brasil durante alguns anos e, assim, é de arrancar os cabelos. O meu nem tanto, porque eu já cortava baixinho, então não... Mas por quê? Porque na nossa época, o professor, ele é autoridade. Ele não era, não. Ele continua sendo autoridade. Ele só não é Sim. valorizado, em todos os sentidos. Então, quando o professor falava, tinha-se um respeito. E hoje, assim, eu tinha que ter todo um cuidado de não me expor. Eu não tinha a liberdade de expor o conhecimento pelo qual eu fui contratado, mas eu tinha que fazer toda uma articulação política, porque esse é o filho do fulano, esse é o filho do doutor, esse é não sei quem, ou, sabe assim, tanto na escola pública como na escola privada, né? E assim, você ficava sem, como que você não, a sua preocupação não era de transmitir o conteúdo. Não, eu não quero criar problema, eu quero fazer meu papel, fazer meu trabalho e no final do mês ter lá. Não tinha. E assim, hoje existem professores que realmente que amam a profissão. E principalmente quando nós falamos de um panorama do Brasil, né, onde professores apanham. Eu já tive que entrar para separar briga de professor com aluno. Entendeu? Mas o quê? Mas isso é o reflexo lá dentro de casa. Então, antes de nós sermos taxados, isso aqui eu falo, olha, assim, vocês são velhos, são retrógrados, somos tudo isso que você possa imaginar. Mas nós estamos falando de algo real. Como que uma criança que está em formação, você dá para ela, você delega para ela um poder e que ela não sabe lidar. E depois você vai retirar. Aí o que acontece? Ela sai de dentro de casa, tem toda uma hierarquia fora. Que assim, a vida, ela põe limite. A vida, ela te bate, literalmente. Ou você se encaixa, ou então você vai ser um marginalizado. O que é um marginalizado? Não é uma pessoa que é um bandido, mas é uma pessoa que fica à margem da disciplina, à margem dos costumes, à margem dos princípios, à margem da hierarquia. Ele passa a se rebelar. E muitas vezes, né, quando há problema na escola, os pais eles não têm esse entendimento. A pessoa está implicando. Eita, amor, correto. Isto só aqui, Bíblia, vai só ler mais. Faz tu. Inte. Setan. Ya mama, 5-0 kan. Oi? Nós tivemos um problema técnico, mas já já nós vamos estar de volta. Acho que houve um blackout aqui na rede. Sim. Estamos de volta. Isso é a internet que nós consideramos aqui na Alemanha, primeiríssimo mundo, a internet boa, mas acontecem as falhas também e nós temos que estar preparados, né? Precisamos estar preparados realmente para os acidentes, né? Esses percalços da vida. Então, como eu estava dizendo, essa questão de você trazer o não, não olhe o não como algo negativo, mas olhe o não como algo que é benéfico, que não depende de você gostar ou não, mas que no processo de desenvolvimento e crescimento, a vida ela vai exigir isso,
vai exigir disciplina, vai exigir controle, vai exigir o respeito à hierarquia. Então, isso, como foi falado aqui o ditado, né? Costume de casas, né? Sai na praça. Então, precisamos ter essa questão, esse entendimento. E não é maldade, não é que nós estamos presos na educação do passado, mas às vezes nós queremos delegar na boa intenção, e sem analisar, sem pensar nas consequências que isso vai trazer. E eu falo agora, do ponto de vista psicológico, quando você pega um adolescente que tem uma defasagem lá atrás, que não sabe respeitar limites, não sabe acatar, não sabe se submeter a ordens, ele fica marginalizado, ele é estigmatizado, ou seja, ele recebe aquele rótulo, né? E nem sempre a culpa é do profissional que atendeu, mas às vezes foram os valores que foram passados para ele. Então, antes uma coisa que era engraçadinho, hoje ele tem um poder de escolha, que roupinha que você quer? Eu não usei porque ele não quer, ele tem vontade própria. A vida não é assim, sabe? E aí nós entramos numa questão que é bem complicada, que são adultos infantilizados. Eu queria saber de você, assim, qual é a sua experiência desses adultos infantilizados? Nesse processo também educacional, pedagógico, como é que se lida com adultos infantilizados? Isso aí é um trabalho que precisa ser feito interno em cada adulto infantilizado, que vai custar muito tempo, talvez muita terapia, um olhar para dentro de si, porque um adulto infantilizado é um adulto que não é maturo emocionalmente, é um adulto também que não vai saber lidar com frustrações. É por causa disso que a gente vê tanto adultos também fora da casinha, fazendo coisas assim estranhas, né? Porque uma tragédia, ela é alimentada todos os dias de pequenos detalhes. Nada acontece assim, né? Por uma causa. Então, é por causa disso que a gente vê também alguns homens, exemplo, né? Principalmente lá no Brasil, alguns homens que quando a parceira rompe, eles não aceitam que a parceira rompe, então eles vão lá e às vezes terminam matando, porque não aceitam o não, né? Não ouviram aquele não lá atrás, eram crianças muito assim, livres. Isso é um exemplo, assim, talvez grande, né? Mas a gente pode pegar em outras esferas também, né? Sim. É um adulto, por exemplo, que quando recebe uma crítica do chefe, né? Porque o chefe espera que aquele trabalho seja melhor desempenhado. Então, ele já acha que é pessoal. Ele não acha que ele pode realmente melhorar aquele trabalho. Ele já acha, não, porque eu estou sofrendo perseguição, né? Então, assim, a gente tem que colocar isso, embutir isso já desde pequeno na vida dos nossos filhos, porque o mundo vai dar muitos nãos para os nossos filhos, né? Nas coisas menores, pastor, a gente vê assim, onde é que eu vejo um não no dia a dia? Eu vejo um não até no farol de trânsito, quando está vermelho, que me impede de prosseguir, né? É um não. Eu tenho que respeitar as normas para que eu não cause nenhum acidente, nenhum mal aos outros, nem a mim, e isso quem impõe são as regras e normas da sociedade. Sim. A questão é que o não está muito ligado à autoridade, o não está muito ligado, às vezes erroneamente, a autoritarismo. Autoritarismo não tem nada a ver com autoridade, né? Eu, como mãe, eu tenho autoridade sobre o meu filho. O pai tem autoridade sobre o seu filho, mas eu posso exercer a minha autoridade com diálogo? Posso exercer com diálogo. Posso exercer com conversas? Posso exercer com conversas. Mas eu não posso abrir mão e renunciar ao meu papel de mãe. Porque não vai existir uma outra pessoa que vai desempenhar esse papel de mãe. Tem que ser eu.
Porque amigos, meu filho e minha filha tem muitos, né? Colegas tem muito. Então, quem é que pode dizer o que é certo e o que é errado? Sou eu. Porque quando a Bíblia fala assim que nós devemos ensinar os nossos filhos, é porque compete a nós ensinar, né? Então, desde pequenininho, a gente é que vai ter que estar conduzindo o que é certo, o que é errado. Princípios que os nossos filhos têm. Vem de quem? Vem de nós, não é? São esses princípios embutidos nos nossos filhos que vão preparar eles lá na frente para dizer não, não quero, não, não faço, né? Não, não é para mim. Porque o não que eu ensino hoje aos meus filhos capacita também eles a dizer não lá na frente, né? Verdade. Eu vou estar dando aos meus filhos ferramentas para reconhecer o que é bom e o que é ruim. Só que os pais acham, hoje em dia, assim, que não compete ao amor dizer não. Isso é uma ideia errônea, porque quem ama diz não. A gente tem o maior exemplo de amor, que é Deus, né? Que nos ama e que constantemente vai dizer não nas nossas vidas. Não. E ele fala que o não dele a gente não vai entender hoje, a gente vai entender amanhã e vamos entender. E assim também nós com nossos pais. Quando eu olho lá para trás, eu não entendo porque a minha mãe, ela não me deixava andar com A e B. Ela dizia, não, não vai, não é para você. Eu não entendia isso, porque eu gostava de A e B. Hoje, quando eu olho para trás, eu vejo, verdade, que bom que eu não andei com A e B, porque não eram boas influências para mim, né? Então, hoje a gente tem um conhecimento grande sobre medicina, sobre alimentação. Por exemplo, hoje quando a mãe diz assim para um filho, não é bom que você coma doce todos os dias, porque pode desenvolver doenças futuras, como diabetes, exemplo. Um não se faz necessário agora. Mas tem pais que não tem coragem de chegar em casa depois de um dia longo de trabalho, cansado, e de dizer não. Se a criança cai em birra, o que é que ele faz primeiro? O que é que você quer? Chocolate. Toma chocolate. Eu queria jogar videogame, fora da hora. Toma videogame. Né? Contanto que eu tenha a minha paz, contanto que eu tenha o meu sossego para assistir o meu jornal, tranquilo. E educação é isso, pastor. Educação é um exercício diário e contínuo, né? Por isso que pai não tira férias, nem mãe tira férias. É 24 horas no ar. Realmente, como nós falamos na outra semana, é um desafio. Mas os pais que estão nos assistindo, não fiquem desesperados, né? Como nós falamos da outra vez também, não há um manual, nós estamos aprendendo, precisamos aprender. Verdade. E nós precisamos estar abertos, né, para esse aprendizado. E quando nós estamos pontuando, nós trabalhamos dentro dessa formação, não só na parte pedagógica, mas no caso da Mirella, eu na parte psicológica, quando nós lidamos com pessoas que têm traços assim, que, na verdade, eles não tiveram culpa. Sabe? Isso foram costumes e valores que foram passados para eles. E quando nós entramos nessa questão do limite, quando um adolescente ou uma criança, ele não tem limite, ele acha que ele pode mandar, ele acha que ele pode fazer de qualquer jeito, quando chega na rua, ele entende literalmente. Ele vai aplicar literalmente. Só que a lei da rua é diferente. Na escola, em todos os lugares, há uma disciplina. Haja visto que hoje no Brasil está sendo muito difícil a questão do exercício, né, da magistério, porque assim, não tem limite. Né? São professores apanhando, sendo mortos, e colectivamente você vê essas crianças, né, e depois eu quero falar um pouquinho sobre isso, que não sabe levar não quando ele impõe o jeito dele, e quando o parceiro ou a parceira não, né, principalmente no caso das mulheres, quando elas não aceitam, já visto que é uma nova nomenclatura, o feminicídio. Por quê? Não aceita, ele pode fazer tudo.
A mulher não, a mulher tem que se submeter, tem que acatar e tal. Ele pode bater, ele pode agredir, ele pode fazer. E depois chora, aquele drama todo que nós conhecemos, mas isso já é um outro tema, a gente não pode desviar. Mas esse homem, entendeu? Existe uma criança má disciplinada. Entendeu? E foi o quê? Falta de limite. Não perpassa para mim, enquanto pai, ou para você, o pai ou mãe, querer preparar o mundo para o seu filho. É o contrário. O contrário. Você que tem que preparar os teus filhos para que ele venha conseguir sobreviver nesse mundo. E ninguém tem tolerância. A tolerância é só em casa. A tolerância, a pirraça muitas vezes, e quando acontece a pirraça sair de dentro de casa e vai lá para fora, é estigmatizado, é afastado. Olha, não anda com fulano, porque fulano ele vai se marginalizando, ficando cada dia mais à margem, e daqui a pouco é realmente, literalmente, um delinquente. Né? E até complicado falar essa palavra, que alguém pode se sentir ofendido. Você pode dar o sentido que você quiser. Mas só quem sabe é quem vive esse inferno dentro de casa. De ter um filho ou uma filha que não respeita, que não tem limite, que não sabe se submeter. Aonde foi que errou? Lá atrás. Os erros foram lá atrás. Então, por isso é tão pertinente esse tema sobre o não. É difícil. E agora, uma coisa interessante, né? Como é difícil não só de receber o não, mas também de dar o não. Quem não soube lidar com o não, quem não teve uma boa reserva de não, também não sabe falar não. É aquela pessoa que faz tudo pelo outro, faz tudo para agradar e cria uma expectativa que, fazendo de tudo, vai conseguir conquistar ou prender o outro. Pelo contrário, só solta. Porque cria-se uma expectativa muito grande, né? E a pessoa vai se mutilando fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, porque ela não tem condições, ela não pode, mas ela não sabe dizer não. Teve poucos anos, então isso vai gerando, né, essa complexidade na vida, digamos assim, de uma adolescente, né, na vida de um jovem, na vida de um adulto. Por quê? Houve uma defasagem, ou seja, uma falta do não. E dentro desse processo, Mirella, de você vê, agora nós saímos um pouco de dentro da sala de aula para o dia a dia, para a sociedade. Onde você percebe assim, essa falta da tolerância com o não? Na vida de adultos, no caso, ou adolescentes? Por exemplo, vai muito de encontro com aquilo que o senhor acabou de falar. Quando na questão de relacionamento, quando a gente quer ser aceito em um grupo a qualquer custo, quando a gente não cabe ali dentro daquele lugar. Mas é tão difícil ser rejeitado, e essa palavra é rejeitado. Se a gente souber lidar com o não, a gente vai saber lidar com a rejeição, né? Mas não, como a gente não foi preparado, a gente vê muito adulto, talvez, eu acho que até um dia eu fui assim, você querer fazer parte a todo custo de um grupo ali, e você sabe que não é para você, mas você quer aquilo ali, porque você não consegue lidar com não, não é meu número, vamos dizer assim, não é meu número, eu não vou caber aqui dentro. E a gente vê muitos adultos assim, que imaturos emocionalmente. Eu acho que a maior consequência de não saber lidar com não é ser maturo emocionalmente enquanto adulto. Né? Isso na questão de adultos, né? Na questão de criança, a gente vai ver muitos dos comportamentos assim que são que envergonham os pais às vezes na rua, e os pais tentam enfeitar as coisas, né? Eles tentam
dizer assim, ah, meu filho hoje está um pouquinho assim mal-humorado, porque o filho não fala, não cumprimenta. É uma geração também que, como é uma geração que recebe tudo e tem tudo, a gratidão também fica um pouco escassa. São pessoas que Sim. também não sabem muito agradecer o sacrifício, né? Às vezes é um pai que se sacrifica para dar uma viagem ao filho, e o filho acha que o pai não está fazendo nada além da sua obrigação, né? Não sabe olhar com aquele olhar de gratidão, ô meu pai, minha mãe, obrigado, eu sei que, né, foi difícil para você. Então, assim, essa falta do não vai puxar muitas outras coisas. É por isso que se faz necessário de criança, a criança entender, não é? E faz parte também do amor a negação. O amor, ele vai dar a permissão e o amor também vai dar a negação. Por exemplo, qual da gente, eu vou dar só um exemplo meu aqui bem básico. Eu venho de Recife, né? Lá em Recife tem uma praia chamada Boa Viagem. Essa praia de Boa Viagem já tem algum tempo que ela tem, assim, alguns ataques de tubarão, né? Então, assim, tem áreas que você pode tomar banho, tem áreas que existem placas aqui, falando que você não pode tomar banho. Qual é o pai ou a mãe, em sã consciência, que vai, porque o filho está pedindo e fazendo birra para tomar banho na área de tubarão e vai deixar? Nessa hora, o instinto vai falar mais alto. Não, não vai, porque o perigo está ali na minha frente. Tá? É imediato. Mas a gente tem que pensar assim, que esse mesmo não que a gente dá nessa situação, porque sabe que existe um perigo ali imediato, eu posso dar um não ao meu filho quando eu digo para ele assim, olha, ele tem 17 anos, mas quer beber. E eu digo assim, não está ainda na época de beber, de provar, você ainda é uma criança. Quando você tiver de maior maturidade, você, se quiser fazer, você vai fazer. Mas não um pai de um filho adolescente que vê o filho querer consumir algum tipo de droga ou beber, né, bebida alcoólica e dizer assim, porque ele quer, é porque ele... O que é que eu posso fazer? É aquela autoridade dali, da praia que você teve, de dizer não vai, é a mesma função de trazer esse não para dentro de casa. Não pode. Né? E isso é amor. É por isso que também o próprio Jesus, ele pergunta assim, ele nos mostra, quando ele traz aquele exemplo. É uma benção. Essa nossa internet, pastor. É por isso que o Jesus, quando ele fala assim, qual é o pai que o filho pedindo pão vai lhe dar uma cobra? Uhum. Não é isso? A gente sabe o que é bom. A gente sabe o que é bom para os nossos filhos. A gente tem uma vivência que os nossos filhos ainda não têm. Nós já passamos por coisas que nossos filhos ainda não passaram. Então, assim, compete a gente compartilhar das nossas experiências com os nossos filhos, né? Eu digo muito aqui em casa, eu sofri em determinada área assim, assado, e eu não gostaria que vocês repetissem o mesmo caminho. Mas aí eu converso e mostro qual é a vantagem e a desvantagem de tal comportamento, né? Quando a criança ela está aberta para entender você e a conversa sozinha resolve, ok. Quando não resolve, aí entra o não como autoridade. Não vai. Entendeu? Não entendeu, amanhã entende. E assim foi nas nossas vidas. Agora, é que os pais de hoje estão muito mais preocupados, pastor, em serem amados do que serem respeitados, né? Eu não lembro da minha mãe estar me perguntando lá atrás, quando eu era criança, se eu amava ela. Acho que minha mãe nunca me fez essa pergunta. Filhinha, você me ama? Ela nunca me fez essa pergunta, né? A minha mãe, ela estava preocupada que eu a respeitasse. E eu cresci respeitando e amando minha mãe. Foi perfeita em todos os momentos? Não.
mas eu também não sou quanto mãe. Mas a educação dela rendeu bons frutos? Rendeu. Eu hoje estou aqui. Eu hoje sou fruto da educação da minha mãe. Então, eu posso ter a educação da minha mãe como base, né? Você que está nos assistindo, se você é uma pessoa que tem princípios, que tem educação, que sabe discernir o que é bom, o que não é bom, então quer dizer que a educação dos seus pais foi boa. Pode não ter sido excelente, mas ela foi boa. Então, você pega, né? É o que eu faço, eu pego a fruta e tiro da fruta o suco. E ali eu vou acrescentar aquilo que eu acho que poderia acrescentar. Eu acho que estava um pouco azedo, vou colocar um pouquinho de açúcar, né? E vou acrescentando, né? Na intenção de melhorar, não de trazer mais deficiência para a educação. E quando nós falamos sobre a educação é enquanto viver. Né? Ela não se restringe a dentro de uma sala de aula e não exige dentro do lar, mas é para a vida toda, porque todo momento nós temos que ter a educação do respeito. E quando nós percebemos isso, uma defasagem, né, como você falou também dessa criança, desse adulto infantilizado, eu gosto de ter uma palestra que eu faço, que é sobre o rei bebê. Né? O que é o rei bebê? O rei bebê não é que é um bebê, mas é um adulto infantilizado. Eu falo isso na experiência, não só como psicólogo, mas como professor e como pastor. Como nós temos pessoas como rei bebê. Gente, isso aqui é para todos nós. É muito isso. Por quê? Porque o que é o rei? Todo rei precisa de um tono. O rei precisa de ter os seus súditos. Né? Todo rei, ele dá a ordem, testa o rei. E aí você vai contextualizar isso para a realidade. Tem pessoas, indiferente do segmento que ele segue, a igreja, a escola, vida, de uma forma geral, são eternos bebês. Se não fizer a vontade, não está bom. Não se submete à autoridade de hipótese nenhuma. Ah, mas por que trabalha bem? Porque sabe que se não se respeitar a autoridade do trabalho, vai ser mandado embora. Uhum. Mas eu posso falar assim, mas dentro da igreja, como é que você faz? O que tem de rei bebê dentro de igreja, o que tem de rei bebê adulto na vida, sabe? Não se submete, se acha conhecedor e, principalmente agora, com o Dr. Google. Tudo vai lá no Google e olha e consulta e acha que é correto e acha que é certo. E tá bom, e é certo, se você escolheu isso para sua vida, mas existe uma experiência, sabe? Existe uma experiência, a experiência vem com o tempo. Então, nós percebemos hoje adultos, hoje eu posso dizer assim, no consultório eu trato adultos infantilizados, muitas vezes, que a culpa cai sobre não, porque ela não me entende ou ele não me compreende, mas de repente a base está lá atrás. Foi acostumado, fazer o que quer, na hora que quer, quando quer, do jeito que quer, entendeu? E outra coisa, é o mundo imaginário. O rei bebê, o castelo dele só existe na cabeça dele. Os súditos, onde ele dá as ordens e todos têm que se submeter, só existe. Né? Na igreja, por exemplo, quantas pessoas vão embora porque não admitem, não querem. Sabe? O professor ou o pastor, alguém que está ali, como diz a palavra, né? Toda autoridade ela é constituída por Deus. Sim. Então, na escola, no trabalho, seja onde for, eu preciso aprender a respeitar. Então, o não talvez mata uma vida, sabe? A ausência do não, melhor dizendo, vai matar uma vida. A pessoa continua viva, mas é uma pessoa que não sabe conviver, que não sabe se respeitar. E como você falou, para entrar num grupo, faz qualquer coisa, os dois extremos. Ou faz qualquer coisa para entrar naquele grupo,
ou então é desmancha bolinho. Chegou, pode ter certeza que acabou porque quer mandar em tudo, quer dominar tudo, quer controlar tudo, quer fazer tudo, e ninguém se submete. O que as pessoas fazem? Vai se afastando. Porque Né? o não E aqui em traz um casa, assim, na equilíbrio, nossa. né? Aham, sim. O não é o contraponto, É o sabe? E contraponto. não existe outra coisa. Não adianta. É como é, você pega, por exemplo, uma, uma, uma borboleta, né, que ainda não é borboleta, mas uma lagarta que está no casulo. Se você tirar, abrir o casulo para Ah, ajudar, o que acontece? ela morre. Matou uma nova fase que nunca mais vai voltar. Então, ajuda que eu digo aqui são as facilitações, Uhum. sabe? São as facilitações. E nesse interagir, porque nós temos muito comum, que é a questão da drogadição, né? A falta de limite, a falta de controle, acaba se expondo ou entrando no mundo das drogas. E eu trabalho já quase 30 anos com dependência química, e é interessante, uma vez eu estava acompanhando um adolescente, ele estava muito revoltado e bravo, porque ele estava ali internado, e ele não gostava, e, evidentemente, quem que gosta de estar internado? E eles bravejando contra os pais, né? E começou a falar dos pais, sabe? Como eu aprendi, assim, a respeitar os meus pais. Então, quando eu vejo um outro pai ou uma mãe sendo maltratada, sabe assim, mexe, entendeu? Mexe comigo, porque eu me coloco no lugar e coloco também os meus pais, né? E ele falando, esbravejando que os pais que eram, sabe, assim, falando nomes horríveis, a vida dele. Aí eu acho uma dica ali. E eu disse para ele assim: e quem falou que você é o filho que os seus pais gostariam de ter? Aí ele parou assim. Você está falando que não é os seus pais? Ah, porque você sabe conversar. Eu falei: eu sei conversar? Não. Eu estou aqui para te ensinar. A minha função é essa. Porque se você gostasse de ouvir, você não estava envolvido com as drogas. Então, porque queria me comparar com o pai? Não, você sabe conversar, você sabe argumentar. Não, eu sou profissional, eu não sou seu aqui para. E quem disse que você os pais gostariam? Então, como diz, baixa a bola e veja o que você tem errado. Porque nós, pais, temos a responsabilidade de ensinar, nós temos a responsabilidade de transmitir não só o teórico, né, mas esse embasamento. E é por isso que hoje nós são reis e bebês tentando educar crianças. Aí o que acontece? Há um amadurecimento precoce, forçação de barra para que a criança seja adulta, tapa, depois a gente fica sem saber o que faz. A questão do limite. Não, eu gosto de usar trocadilho. Não é limite. E tudo precisa de limite. A vida é assim. Então, A não. gente, a gente pode olhar, pastor, assim, usar a árvore como uma árvore como simbologia, né? Você Matheus está falar. ouvindo? Bom, então, quando a gente olha para um jardim e encontra aquela árvore tão bonita, né, grande, forte, aí você começa a admirar e de repente vem um jardineiro, né, com sua tesoura e vai podando a árvore, né? E a gente fica sem entender por que aquele jardineiro está fazendo aquilo. Ele fala assim, poxa, ela estava tão linda, mas por que ele resolveu cortar ela logo agora? É porque o jardineiro, na sua sabedoria, na sua experiência, ele sabe que se ele não cortar, ela vai começar a crescer sem disciplina.
e ela vai perder toda a sua beleza. Então, se faz necessário, ele sempre está cortando, ele sempre está moldando. Então, aquela tesoura é muitas vezes um não, né? Nas nossas vidas, aquele não que vai nos freando, vai preparando para que a gente cresça, né? Cresça saudável. Porque é impossível você crescer emocionalmente saudável sem a presença do não. A presença do não, ele é tão importante quanto a presença do sim nas nossas vidas. Então, que os pais que estejam nos assistindo, como a gente já falou várias vezes, não há uma fórmula, né, de como você vai educar, como é a melhor maneira, mas a gente sabe que há um princípio, né? E que a gente não negocia esse princípio, que é o princípio da autoridade que foi dada por Deus, pai e mãe, que você tem como função ensinar o seu filho o que é bom, o que é ruim, o que pode, o que não pode, não delegar ao seu filho poderes que não compete a ele realizar, porque não são maduros o suficiente para isso, poderes de escolha que eles não têm condições de desenvolver. Então, são esses princípios que a gente não pode, de maneira nenhuma, abrir mão, né, para o bem-estar dos nossos filhos e para que eles possam ser um adulto saudável, porque a gente tem que, quando a gente um dia vai deixá-los aqui, né, pela lei normal da natureza, que a gente um dia vai deixá-los aqui, mas que quando esse momento chegar, eles estejam preparados para estarem aqui, né, sozinhos, bem e confortáveis, sabendo daquilo que eles aprenderam, né, a raiz que eles têm. Isso. É na raiz que a gente tem que focar, para que os bons frutos possam vir aparecer. E de repente eu fico imaginando aqui, talvez as pessoas que estão nos assistindo, né, pode até gerar aquela angústia pelo fato, meu Deus, o que eu estou fazendo? Como que eu posso melhorar, aprimorar? Isso é um bom sinal. Que, como eu falei no início aqui da live, que nós precisamos estar prontos sempre para aprender. Sempre prontos e com o coração aberto, com a mente aberta para aprender, de compartilhar as nossas experiências. Né? Eu não preciso, nós já ouvimos muito esses exemplos, você não precisa pular da ponte ou do prédio para saber que você não tem água para voar. Entendeu? Basta que alguém tentou e não deu certo, então existem outras questões que nós precisamos, sim, ser desafiados, vencer, superar, mas a questão da disciplina, a questão do não, do limite, e como diz, essa tesoura, se nós não somos orientados, né, se nós não recebemos da onde, ou de onde tem a responsabilidade de nos passar essa informação, lá fora eles vão nos cortar. Literalmente. E o corte aqui fora, né, dói muito. É muito doloroso. Às vezes pode ser fatal, né, pastor? Às vezes fatal. Né? Às vezes e aí nós fatal. percebemos o quanto é importante o não fazer parte da nossa vida. E eu creio assim, como eu falei, que os pais podem estar... O que eu faço agora? Porque, na verdade, nós apresentamos aqui um sistema, ou um estilo de liderança, mas e agora? E aqueles pais que os filhos já cresceram? Sim. Como aí é outro desafio, resgatar? Né? Aí, como diz, né? Eu já estou pegando a deixa para já o meu convencimento, né? Para já preparar para a próxima. A minha convidada já assim, você está vendo o problema que você criou? Você apresentou várias coisas. Agora nós temos que apresentar para os nossos, digamos assim, os espectadores. Olha, e agora? O que nós vamos fazer? De que maneira nós podemos dar um sentido diferente a tudo aquilo? Ah, nós erramos, nós falhamos. Sim, mas e aí? Como fazer? O que nós podemos fazer para consertar? Eu não sei se seria a palavra, mas assim, como que nós poderemos lidar com essa situação? Não é não tem mais jeito, não é mais o que fazer, só não tem mais jeito depois que morre. Aí realmente não tem jeito. Mas enquanto há vida, há esperança. Mas assim, o que nós apresentamos aqui é um sistema,
né? Podemos dizer assim, uma forma de ser, e de repente isso pode ter gerado em você um conflito, uma angústia, porque você se olha, se avalia, nossa, eu estou fazendo, nós somos exagerados, eu estou fazendo tudo errado. Ah, eu fiz tudo errado. Não, você não fez tudo errado. Como também nosso interesse é informar. O nosso interesse é compartilhar, não só do ponto de vista de pessoas que vivenciam essa realidade de educação, mas de pessoas que têm um conhecimento baseado em técnicas que foram estudadas, em estudos, né, que foram elaborados, que hoje nós temos condições de poder, eu gosto de usar esse termo, de desatar esse nó cego, que muitas vezes, com as nossas escolhas, até mesmo por nós não sabermos, sabe? Por nós não sabermos, que às vezes nós cometemos erros. Então, fica tranquilo. Eu, né, aproveitar, vou fazer o convite aqui em público e ao vivo. E aí, Mirella? As pessoas, com certeza, elas vão querer saber, e agora? O que vamos fazer? Aí eu quero te convidar já para uma próxima. O que você acha da ideia? Vamos descascar esse pepino, pastor. Como vamos fazer agora, né? a partir daí? Como fazer agora? O que é que nós vamos fazer? E agora? Né? Ô céus, ó vida! Eu antes de finalizar essa nossa live, pastor, eu queria apenas trazer uma informação importante para os pais, né? Do ponto de vista pedagógico, e dizer o seguinte, que assim, a gente falou da outra vez que a gente não deve delegar a nossa função a terceiros. Ou seja, não delegar também a escola. Não é a escola que educa os nossos filhos. Quem educa os nossos filhos somos nós, os pais. A escola produz escolarização. Educação é dos pais. O que é que os nossos filhos aprendem na escola? Conhecimentos para uma profissão. Isso é um pedaço, é uma parte da educação. A maior parte do bolo fica para os pais. Educar, princípios, bons costumes, pertence a nós pais fazer. É um desafio? É um desafio. Vamos errar? Vamos errar. Mas é possível, porque o próprio Deus acredita em nós, quanto pai, quanto mãe. Então, a gente pode desenvolver o nosso papel, né? Sempre para quem tem Jesus como Senhor de sua vida, pede a orientação ao Senhor. O Senhor também está aí para nos dar orientação pedagógicas, psicológicas, né? E para nos fortalecer também, nos prover de ferramentas e sabedorias, né? Para lidar com cada filho. Porque sem Jesus também, na minha ideia, na minha cabeça, a gente não vai muito longe, né? Mas com ele tudo é possível. E vamos, né, pastor, aí para a próxima live aí, descascar esse pepino, descascar esse abacaxi. E agora? O que é que a gente E agora? faz? É um bom tema. E agora, né? E não adianta cantar, né? E agora, José? Não adianta. E agora, José, José? Maria. E Mas realmente, há esperança, né, pastor? Há esperança. Tem esperança, tem esperança. Nós apontamos, né, Gente, várias deficiências que nós temos e temos que admitir que, né, nós erramos como seres humanos, estamos sujeitos ao erro todo dia, mas nós podemos, de uma forma humilde, entender, compreender e ver de que forma nós podemos realmente mudar essa realidade. Eu quero convidar todos vocês que estão nos assistindo para que se inscrevam no nosso canal. Para quê? Para colocarmos outros vídeos. Nosso canal, qual é o objetivo? É de informação, é de motivação, é de inspiração, baseado na palavra de Deus, baseada no conhecimento. É um local que você pode ter, como os vídeos e outras participações, várias temos ali, gravadas, onde você pode enriquecer o teu cabedal de conhecimento. Então, eu quero convidar você para se inscrever, compartilhar, e que quando fala de filhos, quando fala de pais, isso envolve todo mundo, né? Mais uma vez, eu quero te agradecer, Mirella, por essa sua participação, por você repartir o seu conhecimento, né?
para você repartir a sua experiência. Obrigado também por você estar à disposição para compartilhar com pessoas no mundo inteiro. Olha que maravilha. Você pode fazer suas considerações finais. Eu que agradeço, pastor, por essa oportunidade, assim, poder estar ajudando com o mínimo, não é? Mas com um pouquinho de experiência que a gente já tem na área, experiência profissional, experiência como mãe, como pai, que o senhor também tem aí. Então, assim, poder ajudar é muito bom. E eu acho que é um dos chamados de Deus para as nossas vidas, né? Eu acho que eu fui, já falei da outra live, eu fui chamada para ser mãe, mas também para ajudar a outras mães que precisam, talvez, de alguma orientação, né? De algum consolo, conforto. Então, assim, queremos convidar você também a participar das outras lives, trazer perguntas, não é? Aquilo que está no seu coração aí, o que é que você gostaria de comentar, de saber, de aprofundar, né? Qual é a área que está pegando agora no momento na sua vida aí? Você deixa aí no comentário aí, fala sobre isso, que eu não estou sabendo lidar com isso, escreve aí nos comentários aí, o que tiver dentro das nossas possibilidades, né, pastor, a gente faz. E se inscreva também aí no canal do pastor. É uma bênção você ter um psicólogo à disposição, que vai trazer aí a visão espiritual, né? A visão também da psicologia. É rico, é um trabalho rico que abrange de A a Z, não é? E de acordo com a participação de vocês, é claro que aí a lista de temas vai crescendo, vai crescendo. Isso. E a gente vai se orientando qual é a necessidade de vocês, né? Isso aí. Obrigada aí, pastor. Falado muito bem colocado pela Mirella. Está travando um pouco. Nós que agradecemos, eu creio que todos que assistiram, que ainda vão assistir, ficam gratos por poder ter uma palavra coerente, algo que realmente que enriquece o nosso conhecimento, nos aprimora a cada dia, e é muito importante isso, poder participar. E como a Mirella falou, assim, você pode mandar a sua sugestão, as suas perguntas, as suas discordâncias também, a sua experiência, quiser falar conosco, quer dizer, porque o ser humano, cada um é cada um. Então nós precisamos buscar o meio termo entre toda essa gama de conhecimentos, de saberes. Então, é um prazer muito grande nosso poder compartilhar com você, ter a sua participação. Então, o tema já está definido. E agora? Nós não vamos colocar o José, né? E agora? O que nós vamos ter que nos virar, né? Nos 30, nos 20, nos 50, seja lá o que for. E agora? O que fazer, como fazer, que ferramenta nós temos? Mas eu tenho certeza, como a Mirella já colocou, será um prazer para nós compartilhar com vocês. Que Deus nos abençoe, que venhamos ter um restante de semana guardado, abençoado, e que Deus venha sempre nos suprir com conhecimento, com sabedoria, com pessoas que venham ajudar a edificar a nossa vida. Então, um grande abraço a todos, grande abraço, que Deus abençoe, Mirella, que Deus abençoe a todos. E até a próxima oportunidade, live. Como que em nome do Senhor Jesus. Até a próxima live. Amém.